E um ataque do Irã foi registrado perto de uma base militar dos Estados Unidos em Manama, ali no Bahrein. No vídeo é possível ver o momento exato que o míssil atinge. Olha a imagem. Explosão imensa. A ação foi, claro, uma retaliação do Irã aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel contra Teherã. Esse tem sido o alvo do Irã. Os ataques às bases militares americanas, nessa no Bahrein, mas é importante a gente ressaltar que isso é uma justificativa também do regime iraniano. O que eles dizem? Nós não estamos atacando os países vizinhos, estamos atacando os Estados Unidos, porque são estruturas militares que estão nos países. Vamos ouvir um pouquinho, porque a gente ouve a reação da população do Bahrein quando filma esse ataque, os gritos. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Okay, all right. Provavelmente foi filmado por americanos, porque estão falando inglês com sotaque americano. Segundo o Irã, 14 bases americanas no Oriente Médio já foram atacadas. O governo de Bahrein confirmou o ataque no território e disse que um centro de serviços da 5ª Frota dos Estados Unidos foi atingido e, infelizmente, Américo Martins, a perspectiva é de mais ataques do Irã para bases americanas. Por isso que a situação é emergencial. A gente já teve ataque a bases, por exemplo, nos Emirados Árabes. Um hotel de luxo, inclusive, foi atacado ali em Dubai. Nós tivemos ataque também à base americana em Doha. Tivemos ataques na Arábia Saudita. Esses ataques devem continuar e o aviso do Irã foi claro. Nós não utilizamos nem um pouco, nem o que é próximo do nosso poder bélico. Podemos fazer ataques muito mais destrutivos nas próximas horas. Pois é, Uribe, o Irã já atacou nesses ataques retaliatórios 7 países diferentes, sempre tentando atingir as bases militares dos Estados Unidos nesses países. Além do próprio governo iraniano, das próprias forças armadas iranianas, essas bases também estão em alerta para possíveis ataques dos grupos que são financiados e treinados pelo Irã em todo o Oriente Médio. Muitos desses grupos sofreram ataques muito fortes de Israel nos últimos anos, desde o início da guerra na faixa de Gaza. Em determinado momento, Israel tinha 7 linhas de frente diferentes em ataques contra esses grupos ligados ao Irã. Eles perderam muita capacidade militar. O Hamas e o Hezbollah, por exemplo, foram derrotados por Israel nas suas respectivas guerras, perderam muito pessoal, perderam muita capacidade de ataque, mas ainda existem essas capacidades. Os Houthis no Iêmen, por exemplo, têm capacidade de lançar ataques na região do Golfo Pérsico contra várias bases militares dos Estados Unidos. É um grupo muito bem armado. Existem muitas milícias operando ainda na Síria e mais ainda no Iraque, milícias que são muito próximas do governo iraniano. E todos esses grupos podem agir em defesa do Irã. Eles estão muito debilitados neste momento em relação ao poderio que eles tinham bélico antes do início da guerra na faixa de Gaza, mas eles ainda têm essa aliança com o Irã, ainda têm interesse em defender o regime iraniano. Então é possível que a gente veja esses ataques pelos próximos dias. O Irã continuando atacando não apenas o território israelense, mas essas bases americanas e também esses outros grupos. Então nós estamos falando de um conflito que muito rapidamente escalou. Hoje de manhã começou, obviamente, com esses ataques de americanos e israelenses contra alvos, inclusive da liderança do regime iraniano no território do Irã. Logo depois nós tivemos uma segunda onda de ataques israelenses contra o território do Irã, a resposta iraniana contra o território israelense, mas também esses ataques em 7 outros países, toda a região do Oriente Médio aí sofrendo com a escalada desse conflito. O espaço aéreo de toda a região neste momento está fechado, muitos desses países pedindo para a sua população ficar em casa, abandonar o trabalho, não se expor, como está acontecendo em Israel. A gente acabou de ouvir agora há pouco um relato de uma moradora brasileira ali, que inclusive teve que interromper a entrevista para poder ir se proteger nos bunkers. Então é uma situação de escalada, é uma escalada muito rápida. O Irã promete continuar
retaliando. O Irã, neste momento, não tem muitas alternativas, inclusive, porque tentou o caminho da negociação, no meio da negociação foi atacado, é assim que é a percepção do regime iraniano, e neste momento eles dizem que vão continuar atacando, só que eles também têm suas limitações neste momento. A gente vai ver o Irã usando muito da sua retórica, tentando resistir e atacando sempre que possível nesses países todos. A tática do Irã é justamente tentar alastrar o conflito o máximo possível, até para dar essa impressão que tem uma capacidade até maior do que tem de atacar os outros países. Na maior parte desses ataques são localizados, mas a gente tem, por exemplo, vítimas. Você acabou de relatar vítimas, por exemplo, em Dubai. E em Abu Dhabi também, perdão, pessoas que morreram ali quando mísseis foram interceptados e os pedaços desses mísseis e dos mísseis que foram utilizados para interceptá-lo acabaram caindo, matando pessoas. Então é uma situação de muito alarme em vários países na região. Agora a gente vai observar exatamente o que vai acontecer nas próximas horas. Não é um prognóstico positivo, não há um cenário positivo agora. E a tendência é que esse conflito piore cada vez mais, ainda mais pela retaliação do Irã. Américo Martins, beba uma água, meu amigo, um café, porque nossa cobertura é longa, vai até a noite.